Vamos orar com a nossa irmã Jeane. Senhor, louvamos o Teu nome pelo privilégio de fazer parte do Teu povo. Louvamos o Teu nome por cada lar aqui representado, por cada vida, ó Deus, servos Teus que subiram até a Tua casa para louvar e glorificar o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelas ofertas e dízimos depositados na Tua casa. Que o Senhor possa estar multiplicando, Senhor, e abençoando, ó Deus, aqueles que nesse momento necessitam da nossa ajuda, mas acima de tudo, Senhor, o Teu socorro. Dirige as nossas vidas e perdoa, Senhor, os meus pecados, em nome de Cristo. Amém. A igreja pode tomar assento. Chegou o momento de nós ouvirmos a exposição da palavra do Senhor. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 7. Primeira carta de Paulo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é aquela que nos guia, é aquela que nos mostra quem nós somos de fato. Que o Senhor venha nos edificar, nos exortar, nos alimentar pela Tua palavra, mas que acima de tudo, que o Senhor venha nos transformar pela Tua palavra, que possamos sair daqui mais parecido com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe mais uma noite, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nós podemos olhar de diversas perspectivas, diversos ângulos. E um ângulo bem interessante de você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, o livro basicamente ele mostra o que o Senhor continuou a fazer, o Senhor Jesus, depois que ele foi elevado aos céus, e o que ele continuou a fazer através do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Eu já falei aqui uma vez que, se a gente for justo com o que é apresentado ali no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, o livro não seria Atos dos Apóstolos, mas os atos de Jesus pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Porque você vê a todo momento Jesus trabalhando ao longo do livro, por meio do Espírito Santo, usando a instrumentalidade dos apóstolos. Só que, logo ali no primeiro capítulo, uma promessa é dada para os discípulos, para os apóstolos,
ficar em Jerusalém até do alto vocês serem revestidos do poder, e sereis testemunhas, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que há uma progressão geográfica no livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos estão lá em Jerusalém, e aí acontece o Pentecostes. O Espírito desce sobre eles, eles são revestidos de poder. Poder para quê? Para testemunhar, para falar do Senhor Jesus, falar da ressurreição, falar do Evangelho, das boas notícias de Jesus. E eles começam em Jerusalém, e dali eles se espalham. E o livro vai mostrando como eles chegam na Judéia, como eles, através da perseguição, está lá no capítulo 8, eles são espalhados e chegam em Samaria. Filipe chega em Samaria, lá no capítulo 8. Mas não para em Samaria, eles continuam avançando, continua cheio do poder do Senhor, testemunhando a boa notícia, que Jesus morreu e ressuscitou. E o livro termina até os confins da terra, mas termina de modo surpreendente, mostrando como, de modo improvável, diante de todo o cenário, como o Evangelho chega na capital do Império Romano, ou seja, como o Evangelho chega no coração do Império Romano, em Roma. O livro termina no capítulo 28, mostrando o apóstolo Paulo, lá em Roma, testificando, anunciando, Jesus Cristo vive, e é através dele que há a salvação. E a partir dali, de todos os meios improváveis, os cristãos começam a crescer. O cristianismo começa a se expandir não somente geograficamente, mas se expandir numericamente. No meio de um mundo dominado pelo paganismo, o cristianismo começa a florescer, aonde era impossível ele florescer. E ele começa a crescer, ele começa a se expandir. Mesmo o Império Romano estando no comando de tudo, no governo de tudo, mesmo debaixo de perseguição severa, homens e mulheres morrendo como mártires, o cristianismo avança, avança. E eu estou no ano 300 depois de Cristo. Até que, depois de vários imperadores cruéis, como Nero, como vários outros imperadores, um imperador chamado Constantino, ele se diz convertido ao cristianismo e ele promove uma cessação de perseguição ao cristianismo. Ao contrário, ele fala, agora o cristianismo faz parte da religião oficial do Império Romano. Só que, nesse mesmo período, no ano 354, numa cidadezinha chamada Tagaste, pouco conhecida, no norte da África, nascia uma pessoa chamada Aurelius Augustinus, ou como você já deve ter ouvido, Augustinho de Hipona. Hipona porque a cidade de Hipona era perto de Tagaste. Hipona porque ele posteriormente seria bispo dessa cidade. E esse homem que nasceu em 13 de novembro de 354, até hoje ele é conhecido como um dos maiores doutores, como um dos maiores teólogos da história da igreja. Esse homem é conhecido como uma das figuras mais importantes, que mais influenciou o pensamento do cristianismo. Só que eu não estou aqui para falar de Agostinho, por mais que eu gostaria de falar dele, eu estou aqui para falar da sua mãe, chamada Mônica. Mônica era uma cristã dedicada, e ela orava fervorosa e persistentemente pela conversão do seu filho, Agostinho. Agostinho era uma pessoa, segundo ele próprio, que era alguém bem devasso, alguém bem imoral,
que gostava de se deleitar nos prazeres da carne. E a sua mãe, como uma cristã dedicada, ela queria que o seu filho conhecesse Jesus Cristo. Mesmo nascendo num berço cristão, a sua mãe cristã, seu pai não era, Agostinho não queria saber de nada com Deus. Ele não queria nem saber dos estudos, mas sua mãe ora por ele. Sua mãe não desiste de orar pela sua conversão. E acontece que Agostinho, depois de um tempo, já numa idade avançada, adulta, se eu não me engano, com cerca de 30 anos, ele vai para Milão. E lá ele foi estudar. Tem nada a ver com o cristianismo, ele foi estudar outras questões, mas lá ele é exposto aos sermões de um homem chamado Ambrósio, que é um bispo da cidade de Milão, Ambrósio de Milão. E lá disse a história que Agostinho estava conversando com alguém no quintal da casa e tinha umas crianças brincando. E as crianças estavam cantando uma música. E a música falava basicamente: pega e lê. Pega e lê. Era uma cantiga da época. E Agostinho estava com uma cópia do livro de Romanos na mão. E ele achou aquilo bem estranho, mas ele abriu e ele foi ler. Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus, e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Quando Agostinho terminou de ler essas palavras, não viva na noite, nas trevas, na luz, no dia, não viva em orgias e libertinagem, mas revistas do Senhor Jesus. Naquela mesma hora, ele encontrou Jesus Cristo, ele nasceu novamente. E aquilo mudou a vida dele. Mas isso aconteceu porque por trás dele tinha uma mãe que orava pela sua conversão, que orava pela sua salvação. Oração e salvação são inseparáveis. Oração e salvação sempre caminham juntos. Hoje nós veremos como nós devemos viver na igreja. Nós começamos a ver isso na semana passada, baseado nas epístolas pastorais. Eu já falei que as epístolas pastorais, longe de ser um manual para pastor, como a gente bem entende, mas é um manual para todo crente que vive a vida cristã. Porque Paulo escreve para esse jovem pastor chamado Timóteo, e ele fala assim: eu estou te escrevendo porque se eu demorar a ir ter contigo, para você saber como se deve andar na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então as epístolas pastorais são um manual para como viver na igreja. Fala da liderança, fala de diversas coisas. Mas na semana passada nós vimos, não tem como a gente olhar esse manual e não começar com o Evangelho de Jesus Cristo. E foi isso que nós vimos. 1 Timóteo, capítulo 1, e aí eu só vou falar um versículo do que foi falado semana passada. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a declaração de todos aqueles
que tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Eu sou pecador, eu sou o principal dos pecadores, e Jesus veio me salvar. Nós começamos com o Evangelho, e não pode haver outra afirmação fora disso. Eu sou pecador e Jesus veio me salvar. Mas hoje nós vamos continuar, e hoje nós veremos que devemos interceder por todas as pessoas, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Em suma, o que a gente vai ver hoje é: nós como igreja, interceder por todas as pessoas, por causa da vida, da obra, do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos por parte. Primeira parte, verso 1 e verso 2. Devemos orar por todas as pessoas. Veja, olha como o apóstolo Paulo começa. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. A oração, a intercessão, ela deve ter prioridade na vida da igreja. E eu falo isso com muito pesar no coração, porque parece que a oração tem sido relegada a terceiro, quarto, quinto plano na vida da igreja. Se as epístolas pastorais são um manual de como nós devemos viver na igreja, a igreja deve ter como prioridade a oração. Nós, como crentes, devemos ter como prioridade a oração, gastar tempo em oração. Mas a realidade, a constatação é que isso não tem acontecido. Cada vez mais se vê igrejas que não oram, igrejas que promovem diversos eventos, diversas coisas, mas que quando se fala em oração, a oração se resume a poucos momentos na hora do culto. Isso não pode acontecer. Nós não podemos substituir a oração por entretenimentos. Eu não estou falando que não deva ter algum tipo de entretenimento na igreja. Deve ter sim. É muito bom quando nós nos reunimos para comer um belo churrasco feito pelo Marcelo. É muito bom quando nós nos reunimos para jogar um vôlei, jogar um ping-pong, para bater papo. Isso é maravilhoso. Isso promove comunhão. Mas se a nossa vida enquanto comunidade não estiver pautada em uma vida de prática de oração, nós estaremos relegando a prioridade para outro lugar. Antes de tudo, Paulo começa assim: a nossa prioridade deve ser a oração. A sua prioridade tem sido a oração? Você, enquanto crente, tem priorizado a oração? Você, enquanto crente, tem colocado a oração como um aspecto urgente e essencial da sua vida cristã? Você deveria, antes de tudo, oração. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele usa 4 palavras aqui para demonstrar essa prática de se achegar a Deus e falar com Ele. A primeira palavra que ele usa aqui é súplicas. É uma palavra, não vou falar aqui, é uma palavra no grego, mas que ela significa fazer pedidos por necessidades específicas. Nós devemos chegar diante do Senhor e suplicar, ou seja, fazer pedidos por necessidades específicas. A segunda palavra que ele usa aqui são orações, é uma palavra mais comum, mais básica,
quando diz respeito à oração, e é apresentar-se a Deus ou apresentar pessoas específicas diante de Deus. E eu vou explicar por que pessoas específicas diante de Deus. A terceira palavra que ele usa aqui, que está traduzida aqui por intercessões, é suplicar corajosamente em favor dessas pessoas. Ou seja, é como se você fosse diante de um rei e apelar. A palavra aqui, intercessão, pode ser traduzida por apelo, apelação. É você apelar esse rei em favor de outra pessoa. Tem um senso de urgência. É você corajosamente a uma pessoa que tem muito poder e você suplicar, você apelar para que Deus atenda favoravelmente essa pessoa. E a quarta e última palavra aqui são ações de graças. Você vai até o Senhor e expressa gratidão. Gratidão por quem? O texto diz: por todas as pessoas. Veja, nós constatamos aqui que a oração tem sido algo relegado na vida da igreja, mas o pouco de orações que nós temos na vida da igreja, muitas vezes são orações autocentradas, são centradas em nossos desejos, em nossos sonhos, em nossos objetivos pessoais, ainda que esses objetivos sejam os mais maravilhosos possíveis. Senhor, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa família, eu quero ter uma vida tranquila. Isso é bom, você deve pedir isso. Mas geralmente, na vida da igreja, na vida de oração da igreja, nós estamos preocupados conosco mesmo. Mas o apóstolo Paulo fala que nós devemos chegar a Deus em favor de todas as pessoas. É algo bem mais amplo, é algo bem mais fora de nós, não é centrado em nós. A vida de oração que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é uma vida de oração que se preocupa com o outro. Independente desses 4 tipos, os cristãos devem fazer todo tipo de oração por todas as pessoas. Nós devemos ser uma multidão de intercessores em favor de outras pessoas. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos nos reunido para orar por todas as pessoas? Ou será que a nossa perspectiva de oração é bem limitada? Limitada ao nosso vizinho, limitada ao nosso parente, ao nosso tio, ao nosso primo, ao nosso avô, à nossa avó, ao nosso amigo de infância? A oração da igreja tem que ser o mais ampla possível. Todas as pessoas. Você ora por pessoas fora do seu estado? Quem ora aqui, levanta a mão. Você ora por pessoas fora do seu país? Você ora pela salvação de pessoas fora do seu país? Você ora para que o evangelho chegue em lugares não alcançados? Por exemplo, como a Coreia do Norte, que é um lugar que, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, era primeiro lugar na lista de países onde o cristianismo era mais perseguido. Você ora para que Deus, através do evangelho, converta o coração daquelas pessoas que estão lá? Está vendo como a nossa vida de oração enquanto igreja é bem restrita? É bem centrada em nós
e quem está do nosso lado, nós precisamos ter uma vida de oração mais ampla. Quando nós nos reunimos para orar pelos missionários, quando nós nos reunimos para orar pelo nosso bairro, ou só oramos pelo nosso estado quando tem uma enchente, ou só oramos pelo nosso estado quando tem algo notório que aconteça, que nos afete. Nós precisamos ter uma vida ampla de oração enquanto igreja e orar por todas as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele continua. Verso 2: Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Qual é o objetivo? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Veja, nossa oração deve ser tão ampla que nós venhamos a orar pelas autoridades civis, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, senadores, qualquer que esteja com autoridade sobre nós, nós devemos orar por eles. E aqui, não vem com essa conversinha aí de direita ou esquerda, não. Aqui é a palavra de Deus. Não importa, pastor, eu não gosto quem está no comando, eu odeio no ciclano. Você tem o dever de orar por ele. Você tem o dever de orar por ele. Eu não me alinho politicamente a quem está governando. Não importa. Você tem o dever de orar, de buscar o bem daquele que está governando. Estou na palavra de Deus. Por isso que eu estou falando, na palavra de Deus não tem essa conversinha de direita ou esquerda. É você ora ou você não ora. A palavra de Deus não quer saber isso. E até já falei, nesse tempo não existia essas classes, direita ou esquerda. E você não sabe se daqui a 30 anos isso ainda vai existir. Porque essas nomenclaturas foram criadas há 350 anos atrás. Então você está brigando por questões políticas que daqui a pouco pode parar de existir. Mas a palavra de Deus, ela existe desde sempre. Ela é eterna. Nós devemos orar pelas autoridades. Eu acho bem interessante o que John Stott, ele fala o que deve ser o relacionamento do cristão e o Estado. Ele fala o seguinte: o Estado tem o dever de manter a paz, proteger seus cidadãos de tudo que possa a paz, preservar a lei e a ordem, punir a maldade e promover o bem, a fim de que numa sociedade estável a igreja seja livre para adorar a Deus, obedecer às suas leis e propagar seu evangelho. Reciprocamente, a igreja tem o dever de orar em favor do Estado, para que seus líderes apliquem justiça e instaurem a paz, e acrescentar às suas intercessões ações de graças, especialmente pela bênção de um bom governo, como uma dádiva da graça comum de Deus. Está vendo? Falar só uma coisa para vocês. Quando Paulo escreve isso aqui, que nós devemos orar em favor dos reis e das autoridades, provavelmente quem estava governando, o imperador da época era o imperador Nero, que foi conhecido por queimar cristãos vivos no seu jardim, para iluminar o seu jardim. Ainda assim, um rei ímpio, não existia rei crente aqui nessa época, não. Não existia autoridade cristã nessa época, não. Ainda assim ele fala, vocês devem orar. Orar para que vocês tenham uma vida tranquila. Porque vamos ser sinceros, quando
as autoridades são autoridades que não cumprem o seu papel conforme Deus designou, a igreja sofre. A igreja sofre. O evangelho tem dificuldade em se espalhar. Quantos lugares aí que os cristãos não podem falar de Jesus por causa do governo, do Estado, que é um Estado maligno. Então nós devemos orar pela paz, para que nós possamos falar de Jesus Cristo. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele dá 3 motivos pela qual nós devemos orar por todas as pessoas. Não se fique focado na questão do rei e das autoridades. O argumento principal de Paulo aqui é: vocês devem orar por todas as pessoas. E ele, a partir do verso 3, ele apresenta 3 razões pela qual nós devemos orar por todas as pessoas. Primeira razão, verso 3 e verso 4. Nós devemos orar por todas as pessoas, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Olha o que está escrito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os cristãos devem orar por todas as pessoas, porque Deus deseja que todas as pessoas sejam salvos. Isso é bom, isso é agradável a Deus. É por isso que a gente tem que se preocupar com as pessoas do mundo inteiro. É por isso que os olhos da igreja devem estar além do nosso próprio bairro. Porque Deus deseja salvar todas as pessoas. Por isso que nós devemos orar por elas. Quando ele fala aqui que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é um outro modo de chegar à conversão a Cristo. Nós devemos orar por todas as pessoas para que elas conheçam a Cristo de fato. Conhecer a Cristo. E conhecimento aqui não é um conhecimento meramente intelectual. Porque o próprio Senhor Jesus fala, naquele grande dia muitos dirão: ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Você dizer que conhece Jesus, dizer que conhece a Bíblia, dizer que conhece coisas sobre Jesus, não é suficiente. Não é. O cristianismo está baseado naquilo que é verdadeiro. E ser salvo é conhecer a verdade e ter um encontro pessoal com esse Salvador, Jesus Cristo. Será que nós temos esse anseio? Que todas as pessoas sejam salvos? Será que nós temos esse anseio que assim como nós fomos alcançados pelo Senhor, agora eu quero que todas as pessoas conheçam esse maravilhoso Salvador? Ou será que nós estamos preocupados se o dinheiro vai cair na conta mês que vem, ou se eu vou perder o emprego? Não que isso não deva ser algo que você não se preocupe. Você deve se preocupar sim. Mas você agora faz parte de um reino. Você faz parte de um reino e a sua prioridade mudou. Você é um peregrino aqui nessa terra. E como peregrino, você quer que outras pessoas se ajunte com você nesse caminho rumo à cidade celestial. Mas será que isso pulsa no seu coração? Porque é o que pulsa
no coração do Senhor. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Será que nós desejamos isso? Ou será que é aquela história, para mim misericórdia, mas para o outro juízo? Não, para mim o Senhor me desculpa, eu pequei, mas o Senhor me desculpa, o Senhor vai me perdoar, mas aquele fulano, será que para ele você pede misericórdia também? Pede para que o Senhor o perdoe? Nós precisamos desejar que todas as pessoas sejam salvas. Segundo argumento de Paulo, nós devemos orar por todas as pessoas, porque Cristo é o Salvador para todos. Olha o verso 5 e o verso 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Nós devemos orar por todas as pessoas, porque Cristo é um Salvador para todos. Veja, talvez você possa estar se perguntando, mas será que Cristo vai salvar todas as pessoas? Estou meio confuso, pastor. Será que Cristo salvará mesmo todas as pessoas? E eu já te respondo e te mostrando vários textos bíblicos dizendo, não. É claro que Cristo não vai salvar todas as pessoas. Ele mesmo fala sobre isso. Ele mesmo fala que muitos são chamados, mas poucos são salvos. Ele mesmo fala que naquele grande dia, os que tiverem do seu lado esquerdo irão para o tormento eterno, e os que tiverem do seu lado direito irão para a vida eterna. Então esse negócio que talvez você já ouviu por aí, que no final de tudo, Deus vai salvar todas as pessoas, isso é heresia, isso não é bíblico. Essa é uma heresia chamada universalismo. Deus não vai salvar todas as pessoas. Mas por que aqui fala que nós devemos orar por todas as pessoas? Se Jesus não vai salvar todas as pessoas. Então veja, é muito simples. O todas aqui não são todas as pessoas no universo. Vamos lá, vamos ser lógico aqui. Segundo eu ouvi dizer, não sei como é que estão os dados, eu acho que nem tem como quantificar isso precisamente, mas de acordo com as estatísticas, no mundo nós temos 8 bilhões de pessoas, deve estar mais agora, né? Provavelmente, mas cerca de 8 bilhões de pessoas. Será que você conseguiria orar por essas 8 bilhões de pessoas? Obviamente que não. Você nem conhece o nome dessas 8 bilhões de pessoas. Talvez, se você tentar nomear de cabeça 1000 pessoas na sua cabeça, acho que é muito. Você conhece mais de 1000 pessoas, mas lembrar o nome de 1000 pessoas na sua cabeça, acho que já vai ser muito. Só que quando Paulo fala que nós devemos orar por todas as pessoas, o todas aqui é todos os tipos de pessoas. Por isso que no verso 2 ele fala os reis e autoridades. Todos os tipos de pessoas. Pobre, rico, com emprego, sem emprego, com a cor X, com a cor Y, da nacionalidade Y, da nacionalidade Z. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A gente vai ver no último argumento, ele é o apóstolo a quem? Aos gentios. Jesus não veio somente para os judeus,
Jesus veio para todos. Brasileiro, português, japonês, chinês, Coreia do Norte, Coreia do Sul, para todos os tipos de pessoa. Por quê? Porque Cristo é um Salvador para todos. E olha que interessante, Paulo fala que esse Cristo é um Salvador para todos, mas Ele é o único e exclusivo Salvador para todos esses tipos de pessoas. Consegue olhar isso no texto e ver? Ele fala, há um só Deus. Então esse papo que existe outros deuses aí, isso é mentira. Há um único Deus. Mas veja, o judaísmo também crê que há um único Deus. O islamismo também crê que há um único Deus. Então, se for assim, nós temos algo em comum com essas outras duas religiões. Mas Paulo não para por aí. Só há um Deus e só há um meio, um mediador. Só um que faz a ponte entre esse Deus e nós. E o nome dele é Jesus Cristo, que se encarnou e que veio para nos substituir. Então essa história que você talvez já ouviu, não, fulaninho seguia outra religião, ele cria nisso, e no final ele vai ser salvo. Mentira. A única forma de ser salvo é através de Jesus Cristo. A única forma de se achegar a Deus é através de Jesus Cristo. É a única forma. Ah, mas se eu for por aqui, não existe outro caminho. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira de nos achegarmos a Deus, se não for através de Jesus Cristo. Ah, pastor, então você está falando que o cristianismo é a única religião verdadeira? Estou. Por quê? Somente através de Jesus Cristo que há salvação. Não há outro nome. É o que a Bíblia está falando. É o que ele falou. Somente através do nome de Jesus Cristo. Eu não estou falando que denominação tal é a única denominação verdadeira. Estou falando que somente através de Jesus Cristo. E é isso que o cristianismo apresenta. Um único caminho, Jesus Cristo. Somente através dele que nós podemos nos achegar até Deus. Mas veja, Jesus não é aquele nome mágico que você pega e fala assim, estou salvo em nome de Jesus, e parece que as coisas acontecem num estalar de dedos. Jesus não é um amuleto. Jesus é uma pessoa. Jesus não é o bonequinho da sorte. Jesus é um Salvador. E ele mostra a forma que ele veio nos salvar. E o que nós precisamos fazer para ser salvo. Primeiro, ele precisou se encarnar para nos salvar. Ele precisou assumir uma natureza humana para se identificar conosco, ter um ponto de contato. Ele veio a esse mundo, ele deixou a sua glória, ele nasceu de uma virgem, ele experimentou esse mundo caído, esse mundo mau, para que ele pudesse ser o autor da salvação de todos os tipos de pessoa. Mas ele precisou fazer isso. E ele veio, como eu gosto de dizer, e o texto aqui novamente fala sobre isso, ele não veio somente para dar exemplo como nós deveríamos viver. Você vive assim, é só me imitar, tá? E aí é assim que se deve viver, e é assim que é o projeto que Deus tinha para você, o projeto original de Deus. Ele veio nos dar exemplo de como nós devemos viver.
mas ele veio para nos resgatar. Deu a si mesmo em resgate por todos os tipos de pessoa. E ele fez isso na cruz. Ele veio porque ele veio nos resgatar. E esse termo resgate, ele refere-se à libertação de um escravo por meio de um pagamento, de um preço. E foi isso que Jesus veio fazer por nós. Ele veio nos libertar da escravidão do pecado, para que nós fôssemos livres. E o preço que ele teve que pagar foi a sua própria vida. Ele deu a si mesmo em resgate. Ele morreu na cruz, fazendo uma troca, a grande troca. Ele nos substituiu naquela cruz. Naquela cruz, ele recebeu a ira de Deus. E o pagamento não foi o diabo não, tá? O pagamento foi a Deus. Porque nós estávamos debaixo da ira de Deus. E ele, naquela cruz, ele recebeu a ira que nós deveríamos receber. A ponto dele dizer, Deus meu, porque você me abandonou. Jesus sentiu na pele o que é ser separado de Deus, para que hoje você fosse unido a Ele, para que hoje você retornasse para Deus. O único caminho para Deus passa pela cruz. O único caminho para Deus passa por você reconhecer: eu sou pecador, eu preciso desse Senhor, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador veio e deu aquilo que eu precisava. Ele deu a sua própria vida para me resgatar. Ele veio no tempo exato, enviado por Deus para te resgatar. E hoje você é livre. Hoje você é uma pessoa livre, porque Jesus pagou um preço. A gente não canta? Eu sei que um alto preço foi pagado. Nós não cantamos isso? Mas, para você ser salvo, você precisa crer nesse negócio. Não é só Jesus e as coisas vão acontecer. É você reconhecer: eu sou pecador, eu estou perdido nesse mundo, mas Jesus veio para me resgatar, para me tirar da perdição eterna que eu estava. E Jesus fez o que eu não poderia fazer. Ele recebeu a ira que eu não seria capaz de aguentar. Ele aguentou no meu lugar. E Ele, hoje, é o autor da salvação para todas as pessoas. E aí nós chegamos no terceiro argumento de Paulo. Você deve orar por todas as pessoas. Você deve orar pela salvação de todas as pessoas, porque o Evangelho é pregado para todos. Olha o verso 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. O Evangelho não é o Evangelho só para os judeus, para um povo específico, para uma etnia específica. O Evangelho é para todas as nações. Olha que interessante, o Evangelho ele é tanto exclusivo como inclusivo. Eu acho que eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade. Ele é exclusivo porque ele exclui. A única forma de você ser salvo é você reconhecer que você é pecador, é você se arrepender dos seus pecados e é você crer que Jesus é aquele que pode te salvar. É a única forma.
Então ele exclui qualquer outro tipo de salvação. Ele exclui qualquer outro tipo de caminho. Porque o único caminho... Ah, pastor, mas tem um atalho ali. Não vai que é furada. Não pega esse atalho que é furada. Ah, mas fulano falou que se eu fizer assim, no final vou ser salvo. Mentira. A única forma de você ser salvo é você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Salvador que você precisa. É confiar nele. O Evangelho é exclusivo, ele exclui pessoas. Não há outro caminho para a salvação. Mas o Evangelho, ele é inclusivo. Inclusivo porque essa oferta de salvação é uma oferta universal. É para todos os tipos de pessoa. Pastor, mas tem uma pessoa lá no meu trabalho que aquela pessoa não tem mais jeito. O Evangelho é para ela. Nesse mês de janeiro, voltei a trabalhar na feira em alguns dias com meu pai, para poder ajudar ele, porque ele não está podendo pegar peso. E tem um rapaz lá, disse ele, não sei se é verdade, né? Disse ele que hoje completaria 60 anos. E eu conheço ele, eu trabalho na feira desde os 13. Eu conheço ele há quase 30 anos. Não muda. É do mesmo jeito. Mente, zoa, caçoa dos outros, faz chacota com os evangélicos, com o cristianismo, enfim, pensa de coisa ruim. Ele é até boa, pensa em coisa ruim, ele está no meio desse negócio. Está no meio da bagunça, está no meio de tudo. Só que o Evangelho é para ele. Humanamente, eu olho para ele e falo assim, tem jeito não. Pô, conheço quase há 30 anos, tem jeito não. Tem jeito, não mudou até agora. Pô, eu era pequeno, voltei, fiquei um tempo afastado da feira, voltei. A mesma coisa. A mesma coisa. Tem jeito não. Mas o Evangelho é para ele. E se teve jeito para mim, se teve jeito para o apóstolo Paulo, se teve jeito para você, tem jeito para ele. Então eu preciso orar por ele. Desde o momento que eu achar que não tem mais jeito, eu tenho que pegar esse microfone, colocar aqui e largar o que eu estou fazendo. Eu não posso ser mais pastor. Eu não posso ser mais crente. Se eu achar que não há mais esperança, a minha fé foi abandonada totalmente. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é um Salvador para todas as pessoas. O Deus que eu conheci, que veio até a mim, Ele é um Salvador para todos. Mas pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você não sabe do meu passado. Você também não sabe do meu. E eu estou aqui. Você não sabe do passado de um monte de gente. Mas eu te garanto, tem um monte de gente que tem o pior passado possível, mas que teve um encontro real com Jesus Cristo, que creu nesse negócio. Eu estou perdido. Eu preciso de um Salvador. E teve a vida totalmente transformada por Ele. Essa é a beleza do Evangelho. Por isso que nós devemos orar por todos os tipos de pessoas. Não tem ninguém tão perverso assim que a graça de Deus não possa alcançar. Não tem ninguém tão ruim que a graça de Deus não seja suficiente para transformar e perdoar. Eu sou prova disso. O principal dos pecadores. Estou aqui. Porque a graça me alcançou. E agora, nós devemos anunciar isso para todas as pessoas. O Evangelho não é só para pobre, não, como alguns querem dizer aí. Ah, não, a gente tem que falar para os pobres. O Evangelho é para rico também. Tem um monte de gente que é milionário, que é empresário, que tem uma vida bem sucedida
e está com a vida destruída, com vazio no coração, porque não conhece a Jesus Cristo. E é esses também que precisam ouvir: você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada, porque você não conhece o Salvador. Você precisa pregar para todo tipo de pessoa. Você precisa anunciar para todo tipo de pessoa. Se você crê em Jesus Cristo, você passa da morte para a vida. Se você crê em Jesus Cristo, você estará com Ele e Ele nunca te abandonará. Essa é a ênfase da vida cristã. Nós devemos orar pela salvação de todos os tipos de pessoa. Por quê? Primeiro, Deus deseja salvar todos os tipos de pessoa. Segundo, Cristo é o Salvador para todos os tipos de pessoas. E terceiro, o Evangelho é uma oferta de graça, uma oferta de perdão para todos os tipos de pessoas. Você crê nesse Evangelho? Você vai orar por todos os tipos de pessoas? Vai começar a falar e anunciar para todos os tipos de pessoas? Então fique de pé para nós orarmos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. E a primeiro momento, Senhor, nós queremos lamentar e chorar, porque nós não temos sido aquilo que o Senhor espera de nós. Nós não temos tido uma vida de oração, Senhor, que como nós lemos, que é agradável ao Senhor. Nós não temos orado por todo tipo de pessoa. Nós temos sido seletivos, Senhor, na nossa oração, achando que fulano ou ciclano merece mais a salvação do que outros. Por isso, Senhor, remove isso do nosso coração e faça com que nós, assim como o Senhor, desejemos que todas as pessoas sejam salvas. Que nós possamos, Senhor, orar para que, assim como o Senhor abriu os nossos olhos e nos tirou das trevas para a luz, que assim seja com todas as pessoas. Que nós possamos resgatar a prioridade da oração na nossa vida, na vida da igreja, Senhor. Que nós possamos, Senhor, anunciar essa boa notícia, que no Senhor há perdão, há salvação para todas as pessoas. Que nós possamos ser esses mensageiros da paz, dizendo que em Cristo há resgate, que em Cristo há verdadeira liberdade. Faça de nós, Senhor, intercessores, para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor. Nós não queremos, Senhor, olhar para esses bancos e nos acostumarmos a ver esses bancos vazios, Senhor. Livra-nos do comodismo, Senhor. Desperta em nós, Senhor, um incômodo para que nós venhamos a orar para que o Senhor traga mais e mais pessoas, não para meramente vir à igreja, mas para vir a Cristo, para ter um encontro real com o Senhor, e que para estejam junto conosco aqui, para celebrar a vitória do Cordeiro, para celebrar a Tua graça, para celebrar a Tua bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque outrora nós éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor enviou o Seu Filho para nos resgatar, e hoje nós estamos aqui e somos chamados amigos do Senhor. Fomos feitos filhos, Senhor,
pela obra bendita de Jesus na cruz. E nós queremos declarar para que o mundo possa ouvir em alta e boa voz que o nosso Salvador é maravilhoso, que o nosso Salvador tem perdão disponível para qualquer pessoa que se achegar a Ele. Que o Senhor salve o nosso bairro, que o Senhor salve o nosso estado, que o Senhor salve a nossa nação, que o Senhor salve outras nações, Senhor, que o Evangelho seja espalhado por esse mundo, que o Evangelho chegue, Senhor, em lugares remotos desse mundo, porque é a promessa do Senhor, que através da semente de Abraão, todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por isso que a tua salvação, através de Jesus Cristo, chega em qualquer parte desse mundo, Senhor, nos lugares mais remotos, que o Senhor desperte pessoas e envie pessoas para anunciar essa salvação, mas que comece de nós, Senhor, que comece de nós, que o Senhor nos desperte para falar do grande amor do Senhor, para convidar pecadores a vir aos teus pés e receber perdão e graça, porque nós somos provas vivas que há perdão disponível, ilimitado, no trono da tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa salvação. Que a nossa vida seja para te honrar e para te glorificar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso culto. Eu queria saudar os nossos visitantes. Nós temos ali atrás 2 visitantes, a Vanessa e o Igor. Que o Senhor os abençoe, sejam bem-vindos. Essa é a casa do Senhor, então fique à vontade. Nós estamos alegres em recebê-los aqui. Nós temos mais uma família aqui, é um amigo querido de infância, Ulisses, sua esposa Luciana, seu filhinho ali, o Davi, estão aqui conosco. Também está aqui conosco meus primos, que pastor Márcio, pastor da Igreja Batista Central em Caxias, está de férias, está aqui conosco, a sua esposa Verônica, sua filhinha Manuela. Minha mãe está ali, vocês conhecem, né, com meus sobrinhos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Temos aqui um pedido de oração pelo Everaldo, esposo da nossa irmã Geralda, que vai fazer uma cirurgia. Então, esteja em oração pelo Everaldo, que o Senhor possa abençoar essa cirurgia, que o Senhor possa fazer com que tudo ocorra bem, que a cirurgia seja bem sucedida e que o Senhor venha trazer cura, venha trazer saúde para o esposo da nossa irmã. Lembrar também aos irmãos de orar pelo nosso irmão Arnaldo. Eu falei semana passada aqui, ele e o irmão dele, que é membro da Igreja Presbiteriana de Turiaçu, foram afetados pela chuva. A chuva entrou na casa deles, eles estão lá provisoriamente abrigados na Igreja Presbiteriana de Turiaçu. Eles perderam praticamente todas as coisas, então a gente tem mobilizado a igreja. Eu falei domingo passado para os irmãos doarem. Eles vão precisar de roupas, vão precisar de alimentos, vão precisar de móveis novos, né? Eles perderam muitas coisas, acho que poucas coisas vão dar para recuperar. E, juntamente com a Junta Diaconal, em trabalho junto com a Igreja Presbiteriana de Turiaçu, a gente vai realizar um mutirão para limpar a casa deles. Eles moram aqui em Honório Gurgel, de frente para o rio, e a limpeza seria realizada nessa sexta agora, mas foi suspensa pela possibilidade de novas chuvas, né, que aconteceu nessa madrugada. Mas será definido um novo dia para realizar um mutirão, para ir lá limpar. A casa deles está com bastante lama, então realizar essa limpeza para eles poderem retornar para casa e receberem as doações daquilo que eles estão
precisando. Então, se algum irmão puder ajudar nesse mutirão, puder ajudar nessa limpeza, se não puder ajudar, pastor, não posso ajudar, mas a gente também está precisando de produtos de limpeza para poder realizar esse mutirão. Então, pastor, não posso ajudar, mas posso ajudar com uma jarra de cloro, uma jarra de desinfetante, de coisas que eles estão precisando, produtos de higiene pessoal, né, principalmente agora, imediatamente para o retorno deles. E se quiser abençoar também os irmãos com alguma espécie em dinheiro, lembrando que eles estão abrigados na Igreja Presbiteriana de Turiaçu e estão precisando de almoço, de janta. A igreja lá tem ajudado eles, mas seria bom se os irmãos pudessem também colaborar nisso, né, para providenciar o almoço, a janta deles, enquanto eles estão lá. Então, ore pelo Arnaldo, ore pelo irmão dele, o Márcio, e se você puder ajudar, nos procure o conselho da igreja, procure a junta diaconal, que a gente vai estar ajudando os nossos irmãos. Mais um aviso para os irmãos, eu avisei semana passada, dia 3/2, às 16 horas, é um sábado aqui na igreja, nós teremos o chá de fralda do Diogo e da Carla. Vamos ver se a Carla aguenta até lá, né? Ela queria assustar o pastor já ficando de pé ali, mas eu me mantive firme e com fé e esperança que era alarme falso. Mas o chá de fralda, que na verdade não é do Diogo e da Carla, eu falei isso semana passada, é do Heitor e da Maia, tá? Carla está esperando os gêmeos, né? O Heitor e a Maia, e será realizado no dia 3, às 16 horas aqui na igreja. E procure a Giane está responsável por isso, para você abençoar os nossos irmãos com... A Cimeia também está responsável por isso, para abençoar nossos irmãos com fralda, com lenço umedecido, sabonete, shampoo. Não, isso aí eu estou colocando a mais porque eu sei o que é isso, tá, gente? Então, experiência própria. Então, na lista só tem fralda e lenço umedecido, mas a graça a gente viu semana passada, que ela é abundante, ou seja, vai além. Então, veja que a graça é abundante na sua vida, que seja abundante na vida deles. Eu vou dar o que está na lista, mas Deus tem me abençoado, então vou também abençoar com outras coisas além do que está na lista, e eu sei que vai ser bênção para essa família. Então, dia 3/2, às 16 horas, nós estaremos aqui para comemorar, para nos alegrar com eles, pela vida do Heitor e da Maia, e também ore por eles, né? Está no período final da gestação, para que a Carla fique bem, para que o parto ocorra tudo bem. Coloque diante do Senhor a equipe médica, coloque todos os detalhes e ore para que em breve o Heitor e a Maia, como eu falei semana passada, vai estar aqui fazendo bagunça junto com a Ruth, né? Então, a minha oração é para que o Senhor encha essa igreja de crianças que façam bagunça mesmo, mas que esteja aqui, ouvindo da palavra de Deus. E falar uma coisa para vocês, experiência própria, eles entendem. Eu me surpreendo cada vez mais com a Ruth, quando eu falo alguma coisa, e eu penso assim, não entendeu. Ela entende. Então, estando aqui correndo, brincando, mas ela vai ouvir, Jesus é o Salvador. Isso vai ficar guardado, e ela vai entender. Elas vão entender que elas têm um Salvador. Então, é bênção quando a igreja do Senhor está cheia de crianças. Elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja do hoje. Elas fazem parte da igreja. Então é bom que a igreja esteja cheia de criança, não por futuro, mas pelo hoje, para a gente se alegrar com a bênção do Senhor sobre as famílias.